A palavra ao Luiz Fernando, que terá o seu encaminhamento. Bom dia, Ronivon, bom dia a todos que acompanham a mesa, bom dia, nobres vereadores, todos aqui. Perdoe não citar o nome de cada um, minha memória não está ajudando muito mais, não. Cumprimentar todas as trabalhadoras e trabalhadores da educação aqui no plenário, da saúde, da administração pública geral, todos os servidores efetivos, servidoras que estão aqui. Vamos lá, então. Primeira coisa que eu preciso esclarecer é que eu não estou aqui representando o conjunto de servidores, eu não tenho essa legitimidade para fazê-lo. Faço em nome dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, que são os que me elegeram para estar nesse espaço. Não, a ASMUB está aqui, Sinfarmig, Sinmed, Sindserb, as outras entidades estão, tá? Então, eles têm... Não falarei em nome deles, é importante destacar isso, e não poderia fazê-lo, tá? Então, dizer isso, não articulei para que estivesse aqui nessa situação. Tendo feito esse esclarecimento, eu acho que a primeira coisa que eu preciso dizer, e para os nobres vereadores e vereadora, que é sempre bom destacar, né? A mulher no discurso é sempre esquecida, é que vocês precisam entender a lógica e a história do IPREMB, do Regime Próprio de Previdência Social, que é o que está estabelecido na Lei 4275, e da autarquia criada na Lei 4276, ambas leis discutidas nessa casa, votadas no dia 28 de dezembro de 2005, quando a educação e a maioria dos servidores estavam entrando em recesso, entre o Natal e o Ano Novo, o que dificultou muito o processo de mobilização e de apontamento de todos os problemas que existiam naquele momento. Em 2006, a saúde, a educação e a administração se mobilizaram, fizeram importantes diálogos com a Câmara Municipal, e muitos dos problemas estabelecidos naquele momento, eles foram sanados e resolvidos. Então, se a Câmara de Vereadores tivesse se atentado para os problemas em 28 de dezembro de 2005, não teria passado pelo desgaste que passou em 2006, tendo que alterar e voltar atrás em muitas questões. Então, daí o apelo para que vocês não votem com celeridade esse projeto, que a gente consiga estabelecer um amplo processo de debate, aqui na audiência que a gente está entendendo que começa hoje, nas comissões e, inclusive, no governo, com o governo. O ideal é que o governo, quando pensou na possibilidade dessa reforma, tivesse chamado as entidades representativas de classe, os servidores, para discutir. E isso não foi feito. A comissão que foi estabelecida por um decreto em julho de 2021 estabeleceu a sua lógica. Em agosto, me parece que seja agosto de 2021, a comissão foi nomeada sem representante de nenhum dos sindicatos, em que pese o Sindut ter solicitado para o procurador municipal a participação da educação. E eu acredito que as outras entidades e outros sindicatos também o fizeram. Mas a comissão foi pensada por uma comissão que, em sua maioria, sequer era composta por servidores efetivos. Ou seja, a reforma que está aqui foi pensada por uma comissão que não sofrerá os impactos da reforma, o que já em si já é muito injusto e extremamente desrespeitoso, porque como que eu penso uma reforma que a gente escuta aqui, que é necessária, que é positiva e que é dita às vezes ou pensada às vezes por servidores que sequer são efetivos e que não sofrerão o impacto dessa reforma em seu bolso. Esse é um detalhe. Segundo detalhe, que eu acho que também é extremamente necessário nessa trajetória, é que por mais que a comissão ela não tenha sido composta por servidores efetivos, ela poderia ter, ao mínimo, ouvido a gente, e também não ouviu. Não chamou os sindicatos para conversar, não sentou conosco, não soubemos dos debates, não tivemos a possibilidade, tendo respeito ao princípio da publicidade, do acesso a essas reuniões e sequer às atas dessas reuniões. E acredito que os vereadores aqui também não tiveram acesso a essas atas, se é que elas existem, porque elas precisam chegar, inclusive para dizer, nessas atas dessas reuniões, quais são os dados atuariais, previdenciários e financeiros que muitos de nós temos dificuldade de compreender, e eu me coloco nessa situação, que sustentam essa reforma.
Porque se não tem esses dados, por que a reforma? E a gente precisa, e aqui eu já faço uma solicitação à Câmara que solicite as atas, todos os dados que subsidiaram, todos os dados que sustentaram essa reforma, todos os elementos econômicos e financeiros que sustentaram. Isso é importante, inclusive para subsidiar o debate aqui. Segunda questão, ou terceira, não sei, eu estou apresentando a questão, sempre fica na segunda, né? Outra questão. A Câmara Municipal de Betim é o lugar de legitimidade para discutir as propostas de alterações do regime no direito de servidores e, no caso, na Lei 4275, que é o RPPS, em qualquer lei. E a Câmara tem feito, ao longo do tempo, muitas alterações específicas no regime de previdência que já tem nos prejudicado. Vou dar um exemplo. Para chegar nesse exemplo, uma coisa que vocês precisam saber também, que eu acho que não é de conhecimento, às vezes nem de servidores. Quando o Instituto foi criado em 2005, o município de Betim estava há mais de 10 anos sem nenhum vínculo previdenciário. Nem com o regime geral de previdência e nem tinha o seu próprio regime próprio de previdência. E nas reivindicações à pauta da educação e da saúde, a gente sempre brigou e lutou por regime de previdência, porque a gente sabia que isso era uma bomba relógio, em algum momento isso ia chegar. Quando nós conseguimos definitivamente que o governo fizesse, e também por uma questão de que o governo precisava, o Alex era inclusive vereador à época, vai conseguir, não vai me deixar falar mentira ou dado errado, que o município precisava buscar financiamento junto a bancos, instituições internacionais, Banco Mundial. Um dos requisitos foi, duas vontades: a vontade do município de buscar financiamento e uma luta dos servidores que já vinha de décadas de resolver a situação. Naquele momento, o município precisava dizer quanto é que eu devo para os servidores, qual que é essa dívida desse período de mais de 10 anos que nem tinha contribuição patronal e nem tinha contribuição do servidor, porque a Previdência é financiada basicamente de dois jeitos. É a minha contribuição no meu contra-cheque e o município também faz a sua contribuição patronal. Naquele momento, teve debate aqui na Câmara Municipal, acho que o Alex vou deixar para você falar, viu, Alex? Você tem melhor esses números. Mas o frigir dos ovos, quando a lei foi criada, fez-se a primeira confissão de dívida do município. A primeira confissão de dívida, o município disse, pelos estudos que os técnicos do município estabeleceram, que o município tinha uma dívida com a Previdência ou com os servidores de 87 milhões. Essa dívida foi parcelada em 420 meses. 420 meses. Façam as contas de quanto isso dá em anos, acho que mais de 30 anos, 35, não sei. Naquele momento, a confissão de dívida assinada pelo Davidson do Prado, acho que Wagner Lara era secretário na época, não sei, ou assinou como testemunha. O presidente atual do Instituto de Previdência também assinou, aos juros de 1% ao mês. De 1% ao mês. E é claro que isso cria um montante estrondoso. Em 2014 e 2015, a administração do Carlos Pedrosa tentou fazer reforma da Previdência com 3 projetos de lei muito tenebrosos. Acho que você estava, Erasmo, como vereador à época. Você vai se lembrar que a gente conseguiu estabelecer negociação direta com a administração municipal e conseguiu evitar, naquele momento, esses projetos. Segregação de massa, repactação dos juros da dívida que estava estabelecido em 2005 de 1% para meio, essa era a proposta, e outras alterações. Porém, em 24 de fevereiro de 2017, gestão atual, a gestão anterior, mas que continua no governo, ele envia para a Câmara, em 2017, um projeto de lei para repactuar esses juros da dívida, sem conversar com as entidades também. E a Câmara aprovou a redução dos juros da dívida de 1% para 0,5%. E, pior, sem passar pelo Conselho Municipal, que deveria deliberar sobre isso. E, pior, sem estudo do impacto atuarial e do que isso significava para o IPREMB. Naquele momento, nós vimos um grande discurso na mídia, nos jornais da cidade, dizendo que a dívida do IPREMB estava sendo resolvida. Porque, ao longo do tempo, a gente também percebe isso
na lógica da narrativa política da cidade. O IPREMB era um problema de muita dívida até 2016, muitos parcelamentos, muitos atrasos patronais, muitas situações. A partir de 2017, 1º de janeiro, parece que a situação não existe mais. E as situações começam a se resolver. Inclusive, se a gente pegar as manchetes de jornais, nós vamos ver que a narrativa política era de que estava tudo resolvido, saneado, dívida sendo paga, quando, na verdade, a própria gestão deixou também de fazer pagamento de parcelas patronais. Mas isso não ganhou espaço da mídia. Quando a Câmara aprovou a redução dos juros da dívida de 1% para 0,5%, vocês o fizeram sem ter a noção do que isso impactaria aqui nesses dados. Né? Então, isso é muito severo para o Instituto. Como é que eu tenho uma dívida de 87 milhões e todos os outros parcelamentos que todos os governos que por aqui passaram, desde 2005, deixaram de fazer em algum momento ou outro o pagamento de parcelas patronais, incidiam esses juros de 1% e a Câmara, pela votação, da mesma forma que chega o projeto aqui, reduz os juros da dívida sem estabelecer qual é o impacto negativo sobre a Previdência. Muito possivelmente, isso está impactando agora. Outra informação e outra questão importante é que todo ano a Câmara Municipal de Betim vota a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela tem que constar os anexos, questão de previsão financeira, déficit setorial, previdenciário, essas questões todas do próprio município, da própria administração direta, da própria autarquia, do IPREMB também. E os dados que nós temos desses levantamentos, da última LDO, apontam que o saldo financeiro, o saldo previdenciário, eu estou com um anexo aqui, não é mais como era anteriormente, ou seja, não está mais... eu vou localizar aqui e vou apontar esses dados. Aqui, achei. Aqui, ó. Em 2017, na página 24 da LDO, então, 2017. Aqui nós temos o exercício de 2017 até 2092, que eu acho que foi isso que o Vitor tentou apresentar. Aí nós temos uma coluna de receitas previdenciárias, despesas previdenciárias, resultado previdenciário, que é o resultado do que entra e do que sai, e o saldo financeiro. Lá em 2017, o final, a última coluna, que para nós leigos, eu não sou técnico, não sou advogado, sou apenas um professor, um mero professor, que tenta estudar e tenta ler bem, assim como todos os meus colegas que estão aqui, os servidores que fazem seu trabalho nas unidades, a gente percebe que, nesse saldo financeiro, dessa projeção lá de 2017, estava negativa a partir de 2036. O mais recente, projeção atuarial do regime próprio de previdência social dos servidores, aponta que o saldo financeiro não está negativo, até 2094. Então, tem um descompasso das informações. Diz que está apresentado aqui para que vocês aprovam na LOA, na LDO. Está aqui, de 2021 para 2022. Então, essa é uma informação também muito importante. E daí a importância da gente buscar lá nas atas, nos estudos que essa comissão fez, todos os elementos, e a gente tentar botar na mesa. Vocês, agora, Câmara de Vereadores, estão com esse papel, botar na mesa a administração municipal, os sindicatos e as entidades representadas para discutir. Né? E aí eu queria entrar um pouco nessa discussão de que a reforma não veio para prejudicar e de que ela é apenas o retrato ou aquilo que já está lá na emenda constitucional 103. Não é verdade. A reforma que está apresentada aqui, ela consegue ser mais cruel que a emenda constitucional 103 e mais cruel que a reforma do Zema. Sim. A reforma 103 está pronta a alíquota progressiva, de forma que quem ganha mais salário paga mais. Aqui não, vocês fazem a alíquota linear, de forma que os mais pobres vão pagar mais caro.
Porque a mesma alíquota de 14% que está estabelecida para um agente de serviço escolar que se aposenta recebendo mais de 2 salários mínimos é a mesma para procurador municipal que recebe não sei quantos salários mínimos quando se aposenta. Então, isso é injusto. A do Zema fez a alíquota progressiva. Eu queria discutir também, posso fazer, algumas vezes, leituras equivocadas, mas, na minha leitura, quando eu tenho... Vai quebrar. Quando eu tenho lá, no parágrafo 7º, que vocês estão acrescentando no artigo 15º, fica definida a alíquota de 14% aos benefícios com valor de parcelas excedentes a 2 salários mínimos. Onde é que está escrito aqui que é sobre a diferença dos 2 salários mínimos? Aqui está dito, fica definido 14% sobre os benefícios. Todos os benefícios que tiverem 2 salários mínimos para cima. Não é sobre a diferença de 2 salários mínimos daquele benefício, é sobre os benefícios. E aí eu queria fazer uma seguinte consideração, que eu fiz as contas aqui, tentei pegar situações de alguns servidores, né? Se nós tivermos, por exemplo, uma servidora que se aposenta recebendo exatamente 2 salários mínimos, ela vai ficar de fora dos 14% pela redação. Ok. Mas os 4,5% parcelado 2 vezes vai fazer ela subir para acima de 2 salários mínimos e ela vai contribuir sobre tudo. Sim. Por que não tem na Câmara aqui um debate sobre reajuste de 4,5%, quando, na verdade, a gente tem de prejuízo e de perdas inflacionárias muito mais do que isso? A Câmara vai aprovar um reajuste de 4,5%, que vai fazer com que alguns servidores saiam da faixa dos 2 salários mínimos, e se sair por R$1, vai contribuir 14% sobre tudo, porque a redação diz isso. E eu sou professor, sei ler muito bem o que está escrito. Fica definida a alíquota de 14% aos benefícios com valor de parcelas excedentes dos salários mínimos. A todos os benefícios. Não é sobre a parcela que excede 2 salários mínimos. Então, a agente de serviço escolar, que está extremamente precarizada, que sofre há mais de 8 anos sem nenhum centavo de reajuste, inclusive no seu servidor, e que tem um vencimento base inicial da carreira abaixo do mínimo nacional, porque isso também é lei, e aqui não se cumpre, vai contribuir 14% sobre seus proventos. E a maioria das mulheres que estão lá na educação, acredito que essa é a realidade da saúde, aposentam todas adoecidas e no momento que mais precisa do seu salário vai ter um decote do seu salário. Como é que isso não é cruel? Como é que isso não é injusto? E eu estou falando de pessoas que só têm a possibilidade de ter um cargo na rede. É técnico de secretaria, agente de serviço escolar, o pessoal da saúde vai dizer, né, da situação. Então, é um absurdo. Outro detalhe, na mesma redação do parágrafo 7º, respeitado o escalonamento previsto no artigo 15 da Lei Municipal 667, de 25 de março de 2020. Em 2020, a Câmara Municipal de Betim aprovou uma reforma da Previdência, aumentando a nossa alíquota de 11 para 14. 12 em julho de 2020, 13 em julho de 2021, 14 em julho agora. Está escrito assim na lei. Quando aqui vem dizendo, respeitado o escalonamento do artigo 15 da Lei Municipal 667, vocês estão dizendo que, na verdade, não tem escalonamento agora para aposentado e pensionista, não. Porque o escalonamento de lá tem data, e a data encerra agora. Então, todos vão ter taxados, tributados em 14% em julho deste ano, sem escalonamento, sem previsão de parcelar, 1% a cada ano. É isso que está escrito na redação, porque o escalonamento lá da Lei 667 tem data para acabar e acaba agora. Ainda sobre alíquotas, a reforma do Zema, para dizer que a reforma daqui de Betim é muito pior, estabeleceu alíquotas de 11%, 12%, 13%, 14%, 15%, 15,5%, 16%, a partir das faixas salariais. Não estou defendendo aqui a alíquota maior do que 14%, não. Até porque eu acho que qualquer discussão a respeito de alíquota, se 14%, se 11%, se 12%, tem que ser feita a partir de estudo. E se o estudo não está aqui, se os vereadores não têm acesso a esses dados, não tem que discutir nada, não.
Porque se vocês não têm números para dizer, ó, o prejuízo é esse, e a gente fica sempre na lógica do PowerPoint vindo aqui sendo apresentado, quando é que vocês vão ter estudo? Quando é que vocês vão poder passar, inclusive, para algum técnico, algum atuário, para falar assim, olha, me orienta, vereadora Ângela, se você tiver dúvida a respeito disso, você não tem os elementos aqui, como é que você vai poder passar para alguém para falar, olha, me orienta se eu estou votando errado, se eu estou realmente causando prejuízo, se realmente esse prejuízo é evitável ou não? Então, vocês precisam ter os elementos, né? A emenda, o artigo 11 da emenda constitucional também estabeleceu progressividade, e começa, inclusive, em 7,5%. Hoje, os aposentados e aposentadas e pensionistas têm uma contribuição previdenciária quando o salário em que se deu a aposentadoria ultrapassar o teto do INSS, que hoje eu acho que é de 7.700 alguma coisa. Ou seja, quase ninguém da educação aposenta com isso. Não sei na saúde, acho que na saúde também não, né? Pois é. Então, estou dizendo que as pessoas vão passar a contribuir sobre tudo, para todos os salários que passarem de 2 salários mínimos. Considerando que nós tivemos um reajuste de 2% em 2018, em janeiro de 2018, um de 5% em 2020 e uma proposta agora de 4,5%. Então, nós temos os aposentados e aposentadas e pensionistas estão sofrendo, amargando, salários achatados há muito tempo. Então, sequer a lógica que foi estabelecida lá em 2005, quando a gestão mandou para a Câmara aqui a proposta do projeto de lei, e quando ele ia começar a ser efetivamente descontado do meu contra-cheque, a gestão estabeleceu, a partir da negociação, o seguinte: vocês vão ter que contribuir com 11%, então eu, gestor, vou atender o pedido de vocês, vou dar 11% de reajuste, para que não houvesse prejuízos, ainda mais prejuízos. Um detalhe importante também, e que é preciso ser apontado nesses dados atuariais, nesses estudos todos, é a política nefasta que tem sido estabelecida aqui em Betim, de incentivos e programas que estabelecem a saída do servidor, mas sem que concursados e aprovados em concurso entrem. Então, eu tenho aqui dados do Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses, que é do Ministério da Previdência Social, que são dados que o IPREMB alimenta, que precisa alimentar, que apontam que em 2014 nós tínhamos, na Prefeitura de Betim, mais de 11 mil servidores. Eu quero pegar o número direitinho, mas mais de 11 mil servidores na ativa, em atividade. Acho que está aqui. Isso. 11.186 servidores, dado de janeiro. 11.186 servidores, dado de 2014. Em 2017, esse número de servidores cai para... Aí, lembrando que de 2014 até 2017, muitas políticas de incentivo à aposentadoria, de demissão voluntária. Esse número que era de 11 mil, quase 12, cai para 10.632. E o dado mais recente que a gente tem da Prefeitura é que esse número hoje é de 8.050. E nós temos 3.820 aposentados, 689 pensionistas. Se a gente pegar essa mesma planilha e comparar com o dado de quantos aposentados era na época, eu preciso informar isso a vocês, nós tínhamos na época, lá em 2014, 1.486 aposentados. Então,
Eu disse para vocês no início que uma das formas de financiamento da Previdência é a contribuição do servidor. E nós temos hoje várias reclamações na cidade que os serviços públicos não estão sendo adequadamente prestados e os servidores todos sobrecarregados, porque nós temos um déficit aqui, uma diferença de mais de 3 mil servidores na ativa. Se a gente comparar. Tem concurso na educação com aprovados esperando ser nomeados, mas a prefeitura prefere o quê? Privatizar toda a educação. Deve ter concurso aprovado lá na saúde, mas a prefeitura prefere o quê? Privatizar a saúde. Tem que realizar concurso para o IPREMB, a prefeitura faz o quê? Privatiza também, contrata organização social para gerir o IPREMB, para fazer seleção de servidor lá no IPREMB, na educação e na saúde. Se tivessem aqui servidores efetivos, na ativa, estava todo mundo contribuindo para o IPREMB. Qual que é o impacto disso nos dados que eles fizeram? De quantos menos mão de obra deixam de contribuir para a Previdência? Não trazem, não apresentam. Quais são os impactos dessa política nefasta de privatização, de tirar servidor efetivo e botar contratado por DDS ou por organização social, na educação, na saúde e na administração? Isso precisa vir para cá. Por que precisa vir para cá? E a gente sabe que, às vezes, esses lugares são ocupados por pessoas de indicação política, aquilo, né? Circula um monte de boato, não tenho certeza. Mas quem tem trajetória nessa cidade, quer ser político nessa cidade, tem pretensão de ser prefeito ou de continuar vereador, precisa entender que essa política de privatização é nefasta e que isso vai prejudicar a carreira política de vocês. Porque a cidade vai ter um problema sério com esses dados. Essa reforma que está sendo apresentada aqui não vai resolver se a política de servidores, de saída de servidores, continuar sendo a mesma. Não resolve. Assim como nós precisamos também saber quais são os impactos da reforma que foi feita em 2020, que elevou a minha alíquota de 11 para 14. Cadê os dados? Porque se não resolveu, tem problema naquela reforma também. Como é que eleva a minha contribuição de 11 para 14 e os dados estão aqui? Qual que é o impacto disso? Quanto que isso significou a mais recurso no IPREMB? Não vimos. Quanto que vai significar elevar a alíquota de aposentados? Tem que vir aqui, vai significar esse aporte. Nós vemos a Câmara de Vereadores aqui aprovando sempre, e é importante que façam, políticas de destinação de terrenos e imóveis para empresas, pessoas jurídicas. Isso é importante, isso é política para a cidade, especialmente se isso está e tem que ser vinculado a um retorno para o município. Mas por que não tem aqui na casa debate sobre imóveis para ser dados ao Instituto para sanar o déficit atuarial? Não, a gente não vê. As regras de aposentadoria. Outro detalhe, contribuição extraordinária. Eu tive a minha elevação da minha alíquota previdenciária de 11 para 14, vou começar a pagar 14, a aposentada vai ser tributada em 14, e ainda assim há a possibilidade de a gestão municipal, por decreto, por outro regulamento, estabelecer uma contribuição previdenciária extraordinária que sabe lá quanto tempo que pode vigorar, inclusive 20 anos. E a Câmara corre isso de dar isso de mão beijada para qualquer gestor, faça. Sempre que você quiser, faça. Sem que eu, vereador, que tenho o meu papel de discutir e debater essa questão legislativa, possa discutir a respeito de dados que precisam ser apresentados. E isso diz respeito à Constituição. Isso não pode. Tem que vir para cá, tem que debater com as entidades de classe. Abono permanência, nós vamos perder 50% do abono permanência? Por quê? Porque se o abono permanência é uma política de incentivar que o servidor que tem uma bagagem, um acúmulo daquele serviço, tem expertise, tem uma carreira, tem uma dedicação, queira continuar trabalhando, e aí, como ele quer continuar trabalhando, eu vou te penalizar, vou reduzir o seu abono permanência em 50%. Por quê? Quais são os impactos disso para cá? Não temos. Quais são as elevações disso para cá? O que isso significa de importe, de aporte, ou não sei o que lá, a mais recursos na Previdência? Não tem. Não tem. Pensão por morte é uma situação que atinge especificamente mulheres. Mulheres. E mexer na política de pensão por morte, reduzindo o seu vencimento, é extremamente nefasto, desrespeitoso e desonesto. É dizer que a mulher, no momento que ela passa pela ausência do seu companheiro ou do seu cônjuge, que ela vai receber menos.
É aquela mulher que, inclusive, ficou em casa dedicando a sua vida a cuidar da casa dos seus filhos. Aí eu venho e mexo na pensão por morte de novo? Reduzindo? E aponto que, no projeto de lei, a cota que hoje nós recebemos a pensão integral, né? É isso, acho que é isso mesmo. Me desculpe se eu estiver errado. Recebemos a pensão integral, divide entre os dependentes. Hoje, quando o dependente adquire maioridade, perde essa situação de direito a receber esse benefício, reverte em favor da esposa ou do cônjuge do homem, né? Do pensionista. Aí eu digo que ele não precisa disso mais, só porque o filho ficou mais velho. E isso vai atingir as mulheres, as pessoas, geralmente, em idade mais avançada, que não estão no mercado de trabalho. Aí eu decido que tem que reduzir a partir de quais estudos, de quais dados, quais impactos. Porque estudo atuarial, ele precisa, não é simplesmente, eu entendo assim, aprendi muito, né, depois de quebrar muita cabeça, de que não é só somar 1 mais 1. Estudo atuarial precisa ver a projeção de todos os servidores, ao longo de sua vida, com expectativa de vida, quantos dependentes tem, quais são, quem tem dependência econômica, quantos filhos, a situação toda, a partir de cadastramentos e recadastramentos sistemáticos, constantes, e isso também não é feito aqui em Betim. Então, qualquer dado atuarial que vem para cá, sem que tenha procedido de um debate, de um estudo que preveja a vida do servidor efetivo e que atrele esse debate não só a respeito do longo da vida dessa pessoa no serviço de Betim, que veja quanto tempo que ele tem de contribuição fora, onde ele trabalhou, qual que era a situação, qual que era o cargo, é professor, tem aposentadoria especial, não tem, quantos dependentes tem ou não tem, e se isso não ajuda a subsidiar esse debate, tudo é furada. Tudo é furado. Os dados correm risco de ser os mesmos lá de 2005, quando apontou que a dívida de IPREMB era de 87 milhões e aqui na casa teve debate apontando que era mais. Uma outra questão também extremamente prejudicial é quando eu vou mexer também no valor dos proventos daquele que vai se aposentar. Hoje, as pessoas que se aposentam pela média aritmética aposentam com 80% o cálculo, a média aritmética simples, de 80% das maiores remunerações. Isso quer dizer que de 20% das piores eu dispenso. Eu não uso para calcular. Aqui está propondo que vai calcular 100. Então, vai jogar as menores para fazer esse cômputo. Além de jogar as menores para fazer esse cômputo, que vai reduzir o salário das pessoas, e a gente precisa entender qual que é essa redução, porque uma coisa é calcular sobre 80% das maiores, outra coisa é considerar sobre 100%, incluindo as menores, a pessoa ainda vai contribuir 14%. Então, ela vai aposentar com o provento menor e, em vez de deixar de contribuir, vai continuar contribuindo, o salário vai ficar menor ainda. A previsão é que a pessoa receba cerca de 50% a 60% daquilo que ela recebe aqui, atualmente, porque ela já tem um redutor no cálculo da média, que vai ser de 100, e ainda contribui 14%. Eu fiz um cálculo aqui, besta, um cálculo de professor P1 que tem que ensinar matemática para o menino, considerando 10 remunerações, sendo que a primeira remuneração é 2.000, de um servidor, hipoteticamente, 10 remunerações, se a aposentadoria fosse calculada por isso, tá? No primeiro ano ele recebe 2.000, no segundo 2.200, no terceiro 2.500, no quarto 2.600, 2.700, 2.800, 2.900, 3.000, 3.100, 3.200. Pela lógica atual, as duas primeiras remunerações, 2 e 2.200, são dispensadas, não é 20%? De 10 eu tiro 2, ok? A remuneração dessa pessoa ao final, só considerando 8 remunerações as maiores, e dividido por 8, que é a média aritmética simples, seria 2.850. Pela lógica do projeto de lei, eu vou acrescentar agora as duas primeiras parcelas, 2.200 no total, e dividir por 10. O salário dessa pessoa cairia para 2.700, como ela está acima dos 2 salários mínimos, ela vai contribuir 14%. O salário dela, o último salário dela da ativa, que era 3.200, vai passar para 2.322. É isso que vocês estão aprovando. Como que isso não é cruel? Como que não é cruel? Acho que era isso que eu precisava dizer. Último ponto.
Último ponto. Aí eu realmente termino e peço desculpa pelo tempo. Quando, em 2020, vocês tiraram dos requisitos de aposentadoria por idade o tempo de permanência no serviço público, que era de 10 e de 5, tiraram em um lugar, mas está na lei em outro. E que agora o projeto de lei volta e volta aumentando. Isso quer dizer o quê? Antigamente, antes da vacância de 2020, a pessoa precisava ter 10 anos, na aposentadoria por idade, tá? 10 anos de serviço público, 5 no cargo. 2020 tirou, um monte de gente se aproveitou disso e se aposentou. E aí o projeto de lei traz agora, que não é mais de 10 nem de 5, mas que será de 20 de contribuição e 10 no cargo. Importante estabelecer que, enquanto lá, na regra antiga, era 10 anos de serviço público, a regra que está sendo estabelecida agora, lá na alteração proposta no artigo 38, acho que é 38 mesmo, não é 20 de serviço público, é 20 de contribuição. E num debate de reforma da Previdência, as expressões e as palavras que eu quero usar na lei dizem muito a respeito da situação. Então, em vez da pessoa ter que ter 10 anos de serviço público, ela terá que ter 20 anos de contribuição. Compreendem em relação à diferença do que é ter 20 de serviço público e 20 anos de contribuição? Quer dizer que se a pessoa tiver 20 anos de serviço público, mais 10 desses estiver num ente que o ente não contribuiu, a responsabilidade é do ente, essa pessoa não se aposenta, não. E do nada. Hoje, que não tem nenhum requisito, e tem uma pessoa que falta 1 mês, 2 meses para se aposentar, se vocês votarem isso aqui, vocês estão tirando a possibilidade da pessoa ter os 2 meses para se aposentar. Vocês vão estabelecer para ela que ela não tem mais só 2 meses para se aposentar. Ela tem que ter, no total, 20 anos de contribuição e 10 anos do cargo efetivo. Então, eu termino a minha fala, digo que essa reforma, sim, é muito nefasta, digo que ela é muito cruel, ela consegue ser mais cruel que a reforma de 2019, que é a emenda constitucional do governo Bolsonaro, e ela consegue ser muito mais cruel, muito mais nefasta que a reforma do governo Zema. Quero muito que os vereadores chamem o debate para que a administração sente com as entidades representativas para conversar, porque eu acho que, inclusive, é desrespeitoso com vocês quando manda essa bomba relógio aqui no colo de vocês. Significa que não quer conversar lá e significa que tem problema, porque quando senta para conversar lá, a gente tenta, pelo menos, chegar com a bola no meio do campo. E se a reforma é realmente necessária, põe os dados na mesa, conversa com as entidades e nós vamos tentar chegar com a bola no meio do campo e estabelecer uma reforma o menos cruel possível. Mas, se não tem dados econômicos, não tem que se falar em reforma. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz Fernando. Eu quero aqui registrar a presença...